Olá, aqui Roberto Herrera da Casa dos Experts. Esse é o segundo bloco com Karina Rebelo. Estamos no primeiro bloco falando sobre o perfil atual do líder. Se você não assistiu, procure no nosso canal do YouTube. Esse bloco nós vamos falar de neuroliderança. Karina, neuroliderança, o que é isso? A neuroliderança nada mais é do que a ciência, a neurociência, entender a nossa mente, o nosso cérebro e o quanto a essência humana ela é importante para que o líder possa ter ferramentas, possa entender gatilhos, possa entender comportamentos para poder ele se trabalhar e ao mesmo tempo alinhar a sua equipe compreendendo do porquê de algumas atitudes, por que as pessoas reagem de determinadas formas, avaliando ela na sua essência, compreendendo como o cérebro humano funciona, que tipos de gatilhos existem, que limitantes, como trabalhar, que tipos de sabotadores. Então o líder ele acaba entendendo o ser humano na sua essência, consequentemente tendo estratégias e formas, abordagens na sua comunicação, sendo mais assertivo e consequentemente fazendo com que o ser humano possa se desenvolver também compreendendo as suas limitações. Isso significa então que a neurociência ajuda nessa compreensão da essência humana, de como o líder pode tratar com a sua equipe, né? Que dicas tu pode dar pra gente nesse sentido, usando a neuroliderança, como um líder faz então com a sua equipe? Vamos focar a questão, por exemplo, de uma gestão de conflitos. Um exemplo, né? Porque nessa parte da liderança a gente abre tantos itens. E quantos conflitos dá numa equipe, numa empresa, na vida da gente, né? Exato, tanto conflitos internos, quanto conflito entre outras partes, né? Porque o conflito ele inicia por uma pessoa. Quantos conflitos começam no próprio líder? Como é que estou gerenciando, como estou comunicando, por que será que os resultados estão indo por esta via? Enfim, né? Até o conflito de qual é a minha missão? Qual é a minha existência? O que a empresa deseja de mim e o que estou dando também em contrapartida? Então, quando a gente fala dessas questões todas, que vemos lá no processo de liderança e avaliamos a neurociência, o líder, em primeiro lugar, acaba se compreendendo um pouco mais. Vou dar um exemplo muito simples. Quando estamos nervosos perante um conflito, seja ele qual for, o coração fica batendo mais forte, respiração fica mais curtinha. A gente soa, como estou suando agora nessa apresentação nervosa perante uma câmera, a gente fica nervoso. São os nossos sistemas autônomos que nós não temos controle, né? E quando estudamos a neurociência conseguimos compreender isso. O único sistema que nós temos controle e que vai fazer o nosso cérebro acionar aqui para acalmar a nossa respiração, ao mesmo tempo diminuir o meu batimento cardíaco, diminuir um pouco a minha adrenalina, é a respiração. A respiração ela tem um papel fundamental no equilíbrio emocional, na análise das situações. Então, no momento que eu estou tenso ou entrar numa situação, e se eu deixar essa ansiedade falar muito alto e não controlar a respiração, eu vou fechar minha escuta. Compreendendo o ser humano. O que nós fazemos quando estamos muito tensos? Geralmente botamos os ombros para frente e vamos fechando isso aqui. No momento que eu fecho consequentemente esse canal, eu fecho a minha escuta, eu diminuo o meu ângulo, eu diminuo o meu poder de ampliação. Passa a não ouvir mais. Não, só o que eu quero ouvir ou o que me dá segurança. Então eu fecho. No momento que eu fecho, olha as consequências, eu fecho aqui o meu peito, o meu tórax. O que acontece com isso? Respiro menos, a respiração fica mais curtinha. Respiração curtinha é menos sangue e menos oxigênio por cérebro. Existem estudos que mostram que a partir mais ou menos 60 a 1h20, num processo de tensão, que tu fica muito focado às vezes num problema, numa decisão, num conflito, muito tempo nessa postura eu perco 90% da minha capacidade pensante. Eu entro no operacional, engato a primeira e ali eu fico. Uma coisa muito simples que acontece nos escritórios, procurar uma nota fiscal. Tá ali na frente e nós não encontramos. E procuramos. Saí para tomar água, voltei, dei uma oxigenada no cérebro. Tá aqui na frente. A famosa cegueira que dá naquele momento, né? Porque tu estás contraído. Como fazer diferente? E além disso, no momento que eu estou muito tenso, o que acontece comigo? Respirando menos, eu começo com o tempo gerar doenças psicossomáticas.
dores de cabeça, tensões musculares, quem já não sentiu, né? Sair no final do dia pesado. Então, eu compreendendo esse fator, o líder, para ouvir melhor a sua equipe, compreender o processo de comunicação, muito simples, ombros para trás, relaxa, faz comigo, guerreira, relaxa. E respira de maneira tranquila, no mínimo 3 vezes. Se puder sair tomar uma água, um café, o banheiro, volta. É poder ouvir melhor a sua equipe. Quando vê que a equipe está muito tensa em cima de um projeto, conhecendo esses mecanismos, equipe, vamos dar uma parada, voltamos à tarde para analisar esse projeto. Equipe, vamos dar uma respirada. Você pode usar as técnicas da essência com as pessoas e elas produzem muito melhor do que ficar discutindo em cima de um único ponto e não chegar a lugar nenhum. Esse é um dos mecanismos que a neurociência vem nos auxiliar a compreender como funciona esse sistema límbico. Entre outras coisas que a gente vai trabalhando nas palestras, nos cursos e que acaba sendo maravilhoso, né? A gente se compreende muito. Muito interessante. E Karine, tu falaste a respeito de comunicação. Como a comunicação ela pode, como a neurociência pode ajudar na comunicação? Porque a gente sabe que isso é um problema que acontece direto em todas as equipes, né? Onde tem pessoas, tem problema de comunicação. A gente sabe disso. Sim. Como a neurociência ajuda? A comunicação e a neurociência, quando a gente entende esse processo todo, facilita muito como nós interagimos, conhecendo os nossos limitantes, conhecendo como nós nos comunicamos e o porquê nós comunicamos desta forma. Muito está ligado ao meu aprendizado, às minhas experiências, ao meio que eu vivo. Um exemplo muito simples. Alguém vê, e isso está muito conectado ao olhar, aprendemos com mente, cérebro, a conexão do olhar. Então, quando alguém vem muitas vezes falar conosco, nós nem olhamos. Ele traz uma folha, coloca-se uma mesa e a gente diz assim, depois eu olho, depois eu vejo. Às vezes tu nem olhou, conectou com a pessoa, ele fez um rapport. Então, o rapport é muito usado na neurociência para entender como esses neurônios eles se conectam, formam essas sinapses. Então, o que acontece? No momento que eu faço isso, quem me garante que aquela pessoa não queria contribuir com alguma coisa, queria me fazer uma pergunta? Naquela hora eu cortei minha comunicação. E o pior, eu estou dizendo, deixa aqui que eu resolvo, botei um macaquinho aqui em cima. Quando eu poderia olhar para ela e dizer, qual seria o assunto? Você já fez análise? Você já estudou? De poder compartilhar mais com o teu liderado. E aí dizemos, a minha equipe é descomprometida? Eu tenho que fazer tudo. Claro, eu estou comunicando para ela que ela não precisa pensar, deixa aqui que depois eu resolvo. Então começamos a nos dar conta pela nossa linguagem e o que provocamos na nossa fala lá no cérebro do outro. Porque eu comunico muito mais do que palavras. E entendendo o mundo que ele pode ver pelas suas crenças, pela sua forma de ver, as suas experiências, que fez a sua formação, ter uma compreensão diferente daquilo que realmente eu quero transmitir. Então é ser mais claro, mais objetivo e se dar conta. Por isso que falamos desde o primeiro bloco da necessidade do autoconhecimento. É eu estudar me compreendendo, com isto me facilita compreender o outro, entendendo o meu mecanismo neural para entender como pode estar funcionando no outro. Muito legal, Karina. Esse assunto de comunicação, administração de conflitos, é um assunto que nós vamos conversar num próximo bloco, porque ele é muito amplo e muito importante hoje. Porque na nossa audiência tem ali empresários, estudantes, líderes de equipe, e esse assunto ele é muito pertinente, porque não existe nenhum tipo de empresa, nenhum tipo de negócio sem pessoas. Encerramos esse segundo bloco com Karina Rebelo a respeito de neuroliderança. Não perca os próximos blocos, que nós conversaremos sobre diversos assuntos que envolvem a neurociência. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo.